Olá a todos que estão acompanhando esse vídeo. Vamos dar início agora a mais um programa Fortalecimento Espiritual, promovido pelo Núcleo Espírita Lar de Maria, no qual eu sou trabalhadora voluntária. Meu nome é Cíntia Montarroios e eu espero poder ajudá-los numa indicação de um livro, numa reflexão, durante esses poucos minutos que estaremos juntos aqui. Antes de começar o nosso conteúdo, eu venho novamente lembrar que se esse vídeo te ajuda, se você gosta do conteúdo do canal da Lar de Maria, não deixe de dar um like, não deixe de compartilhar, fazer um comentário, porque o que custa muito pouco para vocês, é muito rápido, faz uma grande diferença para o nosso canal. Mas vamos começar então o conteúdo do dia de hoje. A reflexão do vídeo de hoje, ela parte de uma recomendação de leitura, que é o livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângelis, por Divaldo Franco. E no capítulo 3, Joana de Ângelis vai nos trazer uma reflexão muito interessante, que ela dá o título de Ditadura da Perversidade. Bem, esse é um capítulo que nos leva a uma reflexão a respeito da cultura da qual nós estamos inseridos, mas mais do que sobre a cultura que nós estamos inseridos, como a gente se relaciona com essa cultura. Afinal de contas, quando a gente nasce, já existe uma cultura posta no mundo, dinâmica, que se transforma ao longo do tempo, ao longo das discussões, nas quais nós também ajudamos a construir, mas também somos moldados por essa cultura. Então vamos refletir que tipo de postura nós temos diante da cultura e do que é considerado normal, normativo no mundo, como a gente se relaciona com esse normal. Não é porque já está posto, não é porque é comum de acontecer que determinadas atitudes, comportamentos sejam o correto. Concordam? Jesus, quando veio entre nós, ele foi uma pessoa que se colocou muitas vezes questionadora da cultura na qual ele estava inserido, né? Os sacerdotes, os grandes intelectuais da época, contemporâneos de Jesus, sempre o interrogavam a respeito dos costumes, se ele seguiria ou não, e ele sempre teve respostas brilhantes a respeito e reflexivas a respeito da cultura da qual ele estava. Então, quando nós encarnamos, nós nos damos com este obstáculo, que é nos adaptar a essas normas que estão estabelecidas na sociedade. Mas sabemos que estamos num planeta de provas e expiações, que estamos ainda galgando uma evolução planetária e que essa cultura, muitas vezes, ela é colocada e influenciada por espíritos ainda perversos, né? Que gostam de inflamar as multidões com as suas opiniões muito polarizadas e até bélicas, né? Nos levando a brigar e discutir entre nós. Nos incentiva instintos muito asselvajados ainda, né? Muito ligados a uma natureza primitiva, né, de sensações e raivas e sexualidade exacerbada, e tudo em nome de uma natureza humana, como se a gente tivesse que se dobrar aos nossos instintos, em detrimento, muitas vezes, da nossa capacidade intelectual de refletir a respeito desses comportamentos. Na verdade, ao longo do tempo, os instintos na evolução do humano,
eles vão sendo substituídos pela racionalização, pelos sentimentos, pela evolução dessas emoções. Joana nos alerta que diante dessa cultura que imprime todas essas situações e essas sensações em nós, elas têm um alvo fácil, por exemplo, que são os jovens, porque estão em formação. Mas eu gostaria de ampliar essa ideia para a nossa noção de imaturidade. Porque imaturidade muitas vezes independe de idade. Você pode ter uma pessoa com uma idade muito avançada já, mas ser extremamente imatura, e você pode conhecer algum jovem muito maduro para a idade que tem. Então, convido vocês a pensar e se enxergar nessa posição de que talvez sejamos ainda imaturos e, portanto, muito mais influenciáveis, né, diante das imposições que recebemos do mundo. O discurso mais comum é que a liberdade, ela é conquistada pelos excessos, pelas extravagâncias, pelo que choca, e vulgariza muitas vezes alguns comportamentos, como se a liberdade precisasse dessas vulgaridades para se sustentar e para ser conquistada. Por trás desses discursos também, que são bem materialistas, a gente também vai perceber que são discursos que entendem que a experiência corporal do espírito no corpo encarnado é uma experiência para aproveitar, desfrutar de sensações, de prazeres. E é para isso que estamos aqui. Isso incentivando o nosso hedonismo. Tudo isso nos leva a finalmente incentivos a muitos tipos de vícios. Vícios de todas as ordens. E que à primeira vista parece uma visão maravilhosa, mas que nos encaminha ao nosso próprio autoaniquilamento. Então, uma felicidade que aparentemente é muito intensa, prazerosa e momentânea, ela logo depois é substituída por um grande pesar. Muitas vezes a gente tem dificuldade de enxergar essas coisas, porque a gente a gente deseja viver essa sensação de bem-estar, essa sensação de prazer extremo, mas a gente não pensa nas consequências disso. Quais as consequências, por exemplo, do abuso de bebidas, que pode ser prazeroso a princípio, pode proporcionar uma desenvoltura social muito mais fluida entre amigos, promover ali conhecimentos rápidos, mas a partir do vício, qual a consequência disso no nosso corpo físico, nas nossas atividades cotidianas, na nossa produtividade, né, no nosso relacionamento em família, enfim, saúde. Qual as consequências de uma liberdade sexual absurdamente desregrada? Qual as consequências do uso do dinheiro sem limites? A gente raramente pensa no momento que estamos gozando de um momento do que será disso depois. Então percebam que existe uma relação estreita entre prazer e dor, e que queremos a todo custo ignorar isso. O que me faz lembrar de um texto do Evangelho segundo o Espiritismo. E esse texto se encontra no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que está nas Instruções dos Espíritos, no item 24. É uma mensagem do Espírito de Delfina de Girardin, dada em Paris em 1861. E em um dos seus parágrafos, Delfine nos fala assim: para julgarmos qualquer coisa, precisamos ver-lhes as consequências.
Assim, para bem apreciarmos o que em realidade é ditoso ou inditoso, para o homem precisamos transportar-nos para além dessa vida, porque é para lá que as consequências se fazem sentir. A mensagem dela tem o título de A Verdadeira Desgraça. Delphine Girardin vai nos falar, vai nos alertar novamente, assim como Joana, sobre as consequências do que a gente entende como desgraça. A verdadeira desgraça, na verdade, é aquela que vai se estender e vai nos causar débitos, vai nos causar conteúdos a serem resolvidos para além dessa vida. Em algum momento dessa nossa trajetória, nós vamos começar a colher os sofrimentos do nosso mau uso. Tudo no mundo está em ordem. Deus é perfeito. Tem uma criação perfeita. E todo o desajuste que a gente pode encontrar no mundo é fruto desse nosso mau uso das nossas escolhas. E essa lei universal, que funciona de uma maneira da qual não conseguimos burlar, de causa e efeito, em algum momento vai nos colocar face a face com essas dores e com essas consequências. E é nesse momento que precisamos refletir a respeito da nossa condição de espíritos eternos e pensarmos nas ações que estamos construindo hoje, que estamos realizando hoje para construir um futuro melhor para cada um de nós. O verdadeiro sentido da experiência corporal não é a do prazer, das sensações, mas sim da evolução, a qual temos inúmeras oportunidades de vir paulatinamente construindo essa evolução passo a passo, de uma maneira que essa transformação se torne perene. Cada encarnação, cada uma, não é sem sentido, é um projeto muito elaborado, muito sábio, que busca objetivos muito maiores do que o prazer e a dor. Então, para finalizar esse vídeo, vamos retomar a nossa reflexão primeira. Qual o nosso papel ao encarnar diante de uma cultura que está posta, de uma cultura hedonista e que nos leva a consequências tão doloridas ao longo da nossa existência enquanto espírito, de reencarnação a reencarnação. Será que nós estamos aqui para nos dobrar a essa cultura? Ou estamos aqui para resistir, sermos co-construtores dessa cultura, num sentido de melhoramento, né? De evolução, não apenas nosso, mas de toda a humanidade. Como eu estou me portando, se eu estou sendo reflexivo ou não, diante dos meus comportamentos, das atitudes e do que o mundo considera ser normal. Nossa veneranda Joana de Ângeles vai dizer que o antídoto para tudo isso nós encontramos principalmente no Evangelho de Jesus, aonde ele nos deixa praticamente um código de ética. E Allan Kardec facilitou isso para nós, quando ele separa todas as passagens morais de Jesus, no livro que encontramos como título Evangelho segundo o Espiritismo, né, que fala sobre Jesus e as suas passagens, e ali, dentro daqueles ensinamentos morais, que podemos encarar como o nosso código de ética, nós podemos olhar, sermos reflexivos, né, sermos críticos a respeito dos nossos comportamentos e a respeito do mundo no qual estamos inseridos. E então, diante de tantas influências
de natureza aselvajada, como diz Joana de Ângeles, nós podemos substituir esse conteúdo por respeito, por retidão, por abnegação. E tudo isso na construção de um caráter. Ele pode ser construído, ele pode ser modelado. E a nossa vontade, a nossa posição, a nossa determinação nessa construção é fundamental. Desejo a todos uma excelente reflexão, que vocês possam, aonde for, levar um exemplo de caráter e de ética, né, diante e serem fortes, né, diante de tudo que está posto no mundo, de todos os maus hábitos que estão postos no mundo. Deus abençoe a todos vocês. Não esqueçam de colaborar se inscrevendo no canal do Lar de Maria. Até a próxima!